Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam os homens fracos. Essa velha ladainha. Essa frase está na moda e não faz nenhum sentido. Pois é. Essa frase aí, pessoal, ela apresenta, à luz de uma teologia da história, visando uma teoria linear da história, ela apresenta o homem como sendo influenciado por circunstâncias externas. Influenciado, exatamente, do ciclo da direita. É uma frase determinista, digamos assim, porque ela vai dizer que a fraqueza, a força, etc. e tal, vai definir os rumos da sociedade. Só que o homem, ele tem condições de tomar decisões morais. O homem, ele tem condições de tomar decisões morais. Nós vamos ter o livre-arbítrio do homem também. Tá? Então, que vai contrapor a esse determinismo. Né? Essa frase, ela exemplifica bem aquilo que a gente fala por teoria circular da história. Porque, em certa medida, a gente vai esperar pelos homens fortes. Né? A gente vai estar esperando. Será que nós estamos vivendo nos tempos fáceis? Cadê os homens fracos? Onde estão os homens fracos? Essa frase também ela exclui a ação de Deus na história. Né? Coloca o homem como o próprio centro da história. Né? Em grande medida, o homem ele é o centro da história. Faz parte de um processo que a gente precisa entender, né? Estudar, entender todas essas amarras, todas essas questões, para que a gente não possa cair nesse fazendo um trocadilho aqui com a aula de hoje, nesse eterno retorno. Porque, na verdade, o João Ricardo colocou que é o suco da direita. E você vai ver isso muito. Um dia desses eu vi. O senhor perguntou lá para o camarada, de direita, cientista político aí da direita e tal, e ele vai fazer isso, vai falar isso. Porque as eras são definidas em ciclos. Né? Nós vamos precisar dos homens que vão moldar, né, a civilização. Esses homens, inevitavelmente fortes, criarão homens de geleia, criarão homens fracos, etc. e tal. Então, vai ser uma visão determinista, em especial sobre o homem. Porque a história, pessoal, na teologia, ela tem um propósito, ela é orientada para um propósito que é a plenitude do reino de Deus. Só que com essa frase, mesmo que o camarada que diga ela, ou quem criou, etc., não saiba o que está fazendo, o propósito vai ser o seguinte: nós vamos imitar os gregos antigos. Nós queremos sempre ser a era dos sábios, né? A era dos homens fortes. Podem prestar atenção. Essa frase é dita há quanto tempo? Mas a gente, e na maioria das vezes essa frase é dita por uma pessoa que se acha o grande, o homem forte que está ali para salvar a civilização, né? O herói da civilização. Eu sou agora o homem, a sapiência encarnada em pessoa que veio para libertar os ignorantes da escravidão. Eu digo o seguinte, que as pessoas, elas, dentro da história, eu vou falar da minha matéria, né? da minha formação. A academia, a universidade hoje, a academia, ela respira uma história cíclica e não sabe. Por que ela respira uma história cíclica? Porque falar em história linear, por consequência, é falar numa história orientada para o reino de Deus. É muito simples. É muito simples. Não tem meio termo. Ou nós temos uma história circular onde daqui a alguns milênios o mundo vai ser igual Marte e tudo vai voltar a ser daqui a alguns milênios como é hoje, ou a gente tem o reino de Deus. Não tem meio termo. Com essas teorias não tem meio termo. Então, pessoal, esse ciclo fechado de que os fortes criam tempos fáceis e os fáceis criam tempos difíceis, não considera a ação de Deus na história e não considera a visão escatológica da história. Essa questão dos ciclos econômicos, Bruno, é aquilo que eu falei de Marx. Marx ele foi o teórico do ciclo econômico. A economia, as sociedades, elas precisavam passar por ciclos econômicos.
intermináveis. Um ciclo evalua o outro, indefinidamente. Vai se repetir. Então, eu costumo dizer o seguinte: para os gregos, o círculo, a esfera, eram símbolos perfeitos. Para o cristão, não é. Claro, tratando-se de um ponto de vista histórico, dentro da teologia da história. Para o cristianismo, não é. Para o cristianismo, a teoria cíclica, perdão, o próprio Santo Agostinho vai dizer, é incompatível com a encarnação de Cristo, com a encarnação do próprio Deus. Compatível com a encarnação do próprio Deus. E sem falar que outra coisa, né? Que a gente precisa entender sobre essa frase. Essa frase ela vai atribuir, né, uma ênfase ao homem, primeiramente ao homem, como o centro da história, e segundo, ela vai atribuir uma ênfase à força do homem, como o elemento essencial que vai moldar o tempo e moldar a própria história. Né? Só que dentro da teologia da história, pessoal, é onde está o problema. Porque dentro da teologia da história cristã, são as virtudes cristãs que vão moldar o homem. São as virtudes, a busca incessável pelas virtudes que vão orientar a história. Por exemplo, a virtude da caridade. Inclusive, são essas virtudes que vão forjar os santos. Por exemplo, os santos, os mártires. Vamos pegar aqui o exemplo dos mártires. Dentro dessa frase, quem são os mártires? Os fracos? Os mártires foram homens fracos? Para aquele contexto do Império Romano dos primeiros 300 anos, sim. Para o homem romano, ele chamava lá, esse cara é fraco. Os mártires, os santos, que moldaram a história da igreja, por sua caridade, muitos deles, eu citei isso um dia desses, um exemplo clássico do santo, a visão de mundo de santo na Idade Média, por exemplo. Se a gente for estudar a história dos santos medievais, pessoal, são raros os gênios. Eram humildes em grande grau. Pareciam crianças, com humildade sem igual. Esses homens medievais, aos olhos do mundo, eles eram considerados fracos. Aos olhos do mundo, esses santos eram... Até hoje é assim. Você vê um padre, né? Uma pessoa que busca pelas virtudes hoje, ela é considerada pessoa fraca aos olhos do mundo. Só que esses santos, eles tiveram um papel central na história. E agora? Aos olhos do mundo, Joana d'Arc ela era fraca, mas ela teve um papel central na história. A força, o homem, pessoal, ele não é... Não, a força humana, digamos assim, não é o único fator que transforma a sociedade. Você compreende? Não é o único fator que transforma as sociedades.